olhando para essa situação, para esse núcleo, identificando que, de fato, que se trata de uma situação de condomínio de lotes. Vou te dar um exemplo. Um exemplo bem prático e comum. Tenho certeza que pode existir aí, ou na sua cidade, doutora, ou numa cidade próxima a você, um loteamento. Vamos colocar que ele foi aprovado. Vamos colocar que ele foi devidamente aprovado e que ele foi registrado. E que foi lá no ano de 1980, porque eu não quero aplicar a REURB inominada. Não vou falar da REURB inominada. Foi aplicado, foi aprovado, foi registrado, mas ao longo desses anos, desses 43 anos, se consolidou como um condomínio fechado. E aí, simplesmente, se fechou aquele loteamento por muro, por uma situação de que hoje a percepção de segurança é muito maior quando a gente fecha e a gente coloca uma guarita e a gente controla quem entra e quem sai. Ou seja, só permite-se o morador daquele local permitir que se adentre. Só que essa não é a dinâmica dos loteamentos. Os loteamentos são arruamentos com áreas institucionais, com áreas públicas, de praças públicas, ruas, em que não pode ser vedado o acesso público das pessoas. E esse condomínio, ainda vou botar uma cereja no bolo aí, é frente mar. Então, aquela pessoa que mora do outro lado, ela não está mais conseguindo ter acesso, porque a maioria das residências que estão ali estão fechando o acesso, criando muros. O que é que acontece? Se consolidou no tempo. Não houve fiscalização da prefeitura que impedisse a construção daquele muro. Não houve fiscalização de que se colocasse aquela guarita e que se impedisse o acesso de diversas pessoas. Então, pelo que a gente está percebendo aí, se consolidou no tempo uma situação que me parece com condomínio. Não cheguei ainda no condomínio de lotes. Me parece ser condomínio. Então, estando consolidado e para a prefeitura, para o município, isso seja reconhecido para as testemunhas que estão ali, para os vizinhos que moram no local, você consegue fazer com que eles confirmem que, de fato, aquela alegação, porque nem sempre você conhece a área, né? Que eles confirmem que é uma situação que, de fato, já, dura muito tempo. Dura muito tempo. Isso é comum lá pela década de 80, de 90, isso aconteceu. E a gente tem sempre uma situação em que tá desse jeito aí, bem baixinho que eu tô te dizendo. E aí, simplesmente, você pode, sim, ingressar na prefeitura com o seu requerimento bem estruturado, com a sua modalidade, você já construiu o seu mosaicos do diagnóstico social, você já sabe que aqueles moradores que estão ali têm renda inferior ou superior a 5 salários mínimos nos termos do decreto 9310, que colocou, o legislador entendeu que fosse esse o critério econômico, 5 salários mínimos. O município pode, inclusive, baixar isso, se ele entender que é mais pertinente para a situação, para a localidade dele. E aí, você vai apresentar o seu projeto de regularização fundiária. Nesse projeto de regularização fundiária que você vai ver se de fato aquilo se trata de um condomínio de lotes. E seria condomínio de lotes se fossem lotes em que não houvesse edificações. Mas para ser consolidado não precisa de ter, obviamente, todos os lotes construídos. Mas precisa haver consolidação. Então, pelos equipamentos públicos que já existem ali, pela natureza dessas edificações, você consegue perceber que talvez esse condomínio de lotes deveria ser o condomínio edilício. Mas lembre, dica de ouro, para tudo agora que eu vou te contar uma dica de ouro. No planejamento estratégico, lá no método REURB 360, que a gente planeja e estrutura o nosso requerimento antes daquilo virar realmente um processo administrativo com um númerozinho na prefeitura autuado. A gente vai estudar e a gente vai conversar com a nossa prefeitura para entender qual é a dinâmica dele. Será que aquilo mesmo já precisa você entrar como um condomínio? E um condomínio especificamente de lotes? Ou talvez não seria um condomínio edilício? E aí você teria que ver quais são os parâmetros que a prefeitura vai ou pretende flexibilizar, parâmetros urbanísticos, inclusive. Os parâmetros que estão lá na lei 4591, que é a lei de corporações, que regula a edificação.
a construção em condomínios, condomínio de lotes ou condomínio de unidades imobiliárias construídas, casas ou apartamentos. Então, você precisa ter essa conversa antes aí com o seu município, para saber qual é a intenção desse município em, de fato, entregar esse instrumento que ele vai utilizar. E o município pode entender por fazer outro, por utilizar outro instrumento, mas você não vai testar o município. Você vai estudar quais são as características daquilo aí, se de fato é um condomínio de lotes. Se de fato tem como a gente pensar na aplicação desse instituto como um núcleo urbano informal consolidado dessa forma. Tem certeza que não tem casas? Esse número de casas que tem aí, ele é equivalente ao número de lotes sem edificar para a gente tentar aplicar condomínio de lotes? Então, quais são os parâmetros a flexibilizar? Você já vai entrar com o seu requerimento, tendo tido essa conversa com a prefeitura, para saber de cara o que é que ela vai flexibilizar, para que o seu projeto de regularização já contemple a base daquilo que ela precisa, para que a sua topografia, o seu levantamento plano altimétrico georreferenciado dê a ela essa percepção, para que as fotos que instrumentam ali o seu requerimento, que também é documento, não é obrigatório, mas você vai juntar, até você chegar na fase da selagem, né, que é exatamente essa fotografia entre o levantamento plano altimétrico georreferenciado e a foto mesmo das casas ali de frente, das ruas, para que a gente caribe e bote lá a plaquinha, ó. Programa de regularização, o nome da sua empresa. Passei por aqui, casa número 7. Você colocou lá. Você passou por ali, aquela casa já tá ali com toda a topografia, tanto dela, das construções, ou do lote, se não tiver edificação, porque é possível, como da rua, do projeto de regularização e do projeto urbanístico, quando for o caso. Mas se você vai fechar e já vai fazer o condomínio de lotes, lembre que você precisa já da convenção, do regimento interno. Ou a sua prefeitura pode dizer, primeiro aí, ó, Camila, calma aí, vamos regularizar o solo? Depois que a gente fizer a regularização do solo, aí você, com essa matrícula, com essa base fundiária criada, você vai criar as matrículas filhas, né? As matrículas filhas, que é de cada lote aí, vamos regularizar todo mundo, entregar a matrícula de todo mundo, aí você vai fazer as elevações de edificações. Fora da dinâmica de REURB, já como serviço a mais. Você, divisão 360, que trabalha com REURB, que quer começar a trabalhar, você tem que pensar no antes, para bem planejar, e no depois, quando você vai começar a transformar esses imóveis que estavam na extralegalidade, que vão fazer parte agora do mercado formal de capitais, porque o imóvel não é só apenas aquilo que o solo vale, que as construções que estão acima dele vale, ele tem um potencial de gerar riqueza para o proprietário, que é exatamente isso, essa percepção de valor. Você vai sim passar a ter a potencial probabilidade de continuar sendo o advogado, a advogada de confiança desse cliente. Afinal de contas, você finalmente resolveu aquela dor dele. Ou melhor, você conseguiu mostrar a ele aquilo que para ele nem existia. Ele nem sabia que aquilo podia ser uma dor de cabeça para ele.